Senhoras e senhores deputados, estamos, senhor presidente, em plena campanha eleitoral e somos militantes e, portanto, a nossa campanha incorpora também a distribuição de nossas mensagens, distribuição direta, com a nossa presença, não através de trabalhadores contratados. Distribuímos, junto com amigos e militantes, as nossas mensagens. E eu estava hoje em São Gonçalo, em Alcântara, na rodoviária. Deputado Paulo Ramos. Pois não? Vamos fazer uma pequena interferência, que o projeto do deputado Flávio Bolsonaro recebeu uma emenda. Foi um erro da mesa diretora, da mesa... Está feito o registro, senhor. Tá, muito obrigado. Continue, Paulo. E aí, encontrei um policial militar Não quer falar. que me indagou, ele novo na corporação, naturalmente sabia da minha existência, já que permaneci nos quadros da Polícia Militar durante quase 22 anos e tive uma vida muito intensa, principalmente em função das posições políticas e das reivindicações que fazia, integrando sempre a direção da entidade representativa dos oficiais, mas que tinha em seu estatuto e tem defender os interesses do quadro social e da classe. Me indagou o policial militar, sabendo que estou no exercício do mandato, fazendo a campanha. Ele me perguntou quais as minhas realizações para a Polícia Militar. Eu falei, olha, se os policiais militares e bombeiros militares fossem informados sobre tudo aquilo que representa para eles benefícios decorrentes da minha atuação, eu deveria ter um busto, mesmo em vida, em cada unidade da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Porque realmente não foi pouco. Me lembro, no serviço ativo, quando perdemos a equiparação da nossa remuneração com o Exército, a luta que começou a ser travada pela recuperação da equiparação. Luta que, obviamente, foi sempre resultando em muitas restrições. Mas me lembro que, com todas as dificuldades, conseguimos, em 1980, recuperar a equiparação de vencimentos com o Exército, através de um movimento que foi um movimento de grande repercussão, porque mais de 1000 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ocuparam o Palácio Guanabara. Só de lá saindo, com o compromisso do governador Chagas Freitas de promover um reajuste de acordo com aquilo que era reivindicado, o que aconteceu. E na época, 4 oficiais, 2 da Polícia Militar e 2 do Corpo de Bombeiros, foram presos, porque eram os integrantes da comissão representativa do Clube de Oficiais. Em 1980, na Polícia Militar, eu, major na época, e o major Madureira, e no Corpo de Bombeiros, o capitão Cruz e o capitão Ney. 4 presos. Mas houve uma recuperação muito grande em relação a tudo que havia sido perdido
a partir de 1972 e depois com a fusão, que a remuneração no antigo estado do Rio era menor. Então, foi algo assim muito importante à época. Logo depois, através de uma luta muito grande, conquistamos, veja, senhor presidente, aquilo que se chama a contagem recíproca de tempo de serviço. O tempo de contribuição para a Previdência Social, somando ao tempo de contribuição a partir do ingresso na Polícia Militar. Os policiais militares que deixavam a corporação, por qualquer motivo, também contavam o tempo na iniciativa privada. Então a contagem recíproca representou uma conquista muito grande, principalmente para os policiais militares e bombeiros militares que ingressavam nas instituições já com uma idade avançada, porque a compulsória para cabos e soldados se dava aos 52 anos. Então já foi um passo muito grande. Logo depois, através da luta, conquistamos o triênio. Nós tínhamos quinquênio, a cada 5 anos, 5%. Passamos para o triênio, a cada 3 anos, 5%, como é hoje. Tem repercussão até hoje. Eu digo assim, o policial militar, com 19 anos de serviço, ele caminharia para completar 20 e teria o 4º quinquênio. Mas com 18 anos, ele já tinha 6 triênios. A cada triênio 5%, a vantagem ia sendo muito grande. Logo depois, tivemos uma conquista fabulosa. As pensionistas recebiam 50% do vencimento base e a pensão estava achatada. Todas as pensionistas niveladas, qualquer que fosse o posto ou a graduação do militar estadual falecido. E aí, depois de muita luta, não só a pensão saiu de 50% para 80%, e ainda a pensão foi toda atualizada. Me lembro que o ganho foi tão grande, que a viúva, por exemplo, de um soldado, estava na faixa de 150, passou para 400. A de um cabo, de 180, 200, para quase 500. De coronel, que estava equiparada, saiu para 1.800. Me lembro lá no clube de oficiais, quando a pensionista de um cabo, que era uma lutadora muito grande, quando fizemos a festa para comemorar a conquista, ela que tinha tido um ganho de 300%, mas quando ela viu o contra-cheque da viúva de um coronel, que ganhava igual a ela, e saiu para 1.800, ela se achou prejudicada. Ela falou, elas é que ganharam, é um dado. Mas foi uma luta muito grande. Então, conquistamos. E aí, um pouco lá na frente, eu fui para a Assembleia Nacional Constituinte. E na Assembleia Nacional Constituinte, senhor presidente, eu fui, ou eu sou, o autor de uma emenda, fui o autor exclusivo de uma emenda que estendeu aos servidores militares de um modo geral, Forças Armadas, polícias militares e bombeiros militares. O que já estava para os servidores civis, a minha emenda estendeu, veja, 13º integral, férias com mais 1/3 da remuneração, licença paternidade, licença maternidade, equiparação entre ativos, inativos e pensionistas, com reflexos até hoje. Quando o governo manda uma mensagem a esta casa, com qualquer reajuste, compulsoriamente tem que estender aos inativos e às pensionistas. Isto não é um ganho pequeno.
E aí, ainda mais, senhor presidente, ainda fico pensando assim, coloquei a equiparação no que diz respeito à estabilidade, equiparei praças a oficiais, que o dispositivo terminava assim: cabendo ao tribunal competente, que alguns estados têm tribunal militar estadual e aqui não tem, na maioria das Minas e Rio Grande do Sul tem, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais, e eu incluí, e da graduação das praças. Graduação é do soldado ao subtenente. Hoje, excluem praças sem a passagem pelo Tribunal de Justiça, como é feito para os oficiais, descumprindo a Constituição. Alguns poucos policiais militares e bombeiros militares do Brasil inteiro, quando tem fôlego para chegar ao Supremo Tribunal Federal, todos ganham, que está lá, equiparado. Não pode haver conselho de disciplina ou comissão de revisão disciplinar e a exclusão ser pela via administrativa. Tem que passar pelo Tribunal de Justiça. E isto não é cumprido. Não cumprem a Constituição. Mas está lá inscrito. Ainda, senhor presidente, na questão institucional, inserir nas atribuições do Corpo de Bombeiros, emenda minha, única, as atividades de defesa civil e garantir a exclusividade do policiamento ostensivo para a polícia militar. Garantir através de uma emenda, que à época, por um equívoco, a polícia civil ficou no texto como polícia completa, sendo polícia administrativa e simultaneamente polícia de investigação, judiciária repressiva, polícia criminal. E eu suprimi o preventiva e emenda de minha autoria, para equilibrar, harmonizar a segurança nos estados. E aí, senhor presidente, o tempo passou, ingressei, vim para esta casa em 99. E aqui tenho sido autor de algumas emendas e até de iniciativas. Iniciativas que têm sido rejeitadas. Tentei colocar através da lei a fixação em lei da jornada de trabalho com a remuneração do extraordinário, para acabar com uma situação vivida até hoje, em que o policial militar e o bombeiro militar são verdadeiros bonecos nas mãos de quem comanda. Hoje vai ter instrução, vai ter extra, e não tem solução. Sem remuneração do extraordinário. Nas manifestações, os policiais militares são deslocados de outros lugares. Ainda tem, senhor presidente, a licença paternidade e a licença maternidade na Constituição Federal, de minha autoria. Mas aqui, consegui que policiais militares e bombeiros possam comparecer em trajes civis aos atos processuais. Era obrigatória a presença fardada. Agora, por último, há muita alegria, consegui aprovar uma emenda que estendeu o auxílio invalidez para todas as moléstias, em ato de serviço ou em decorrência do serviço, alcançando inclusive aqueles que já estão incapazes, já estão reformados. Infelizmente, isto não está sendo cumprido. Extensivo aos policiais civis, aos inspetores penitenciários, não estão cumprindo. Eu não consigo entender a razão. O governador do estado chegou a fazer uma republicação da lei. Tenho insistido também, e muito, tenho projetos de lei para acabar com as penas, punições administrativas, privativas da liberdade individual, a prisão disciplinar. Então, senhor presidente, eu fico imaginando, são tantas as realizações, tantas que eu reitero, o dia em que todos os policiais militares e bombeiros tomarem conhecimento do número expressivo de direitos que eles usufruem em decorrência da minha atuação, eles
vão prestar as devidas homenagens. Já disse aqui no início, vai ter um busto do Paulo Ramos na porta de cada unidade da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E que eles saibam, não se deixem manipular, pelo menos que saibam da verdade, que possam ter críticas a fazer, mas que não ousem nunca dizer: o Paulo Ramos não fez nada. É preciso conhecer. Podem discordar de muita coisa, natural, mas as realizações não só são concretas, usufruem dos direitos, se beneficiam. Até hoje, muitos benefícios. Então, eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para fazer esse inventário, para alertar, para esclarecer e para dizer: olha, há muitos interesses em jogo, há muitos. Me lembro que lutei, senhor presidente, para que os cabos e soldados tivessem o direito político assegurado, votar e ser votado. Hoje a Polícia Militar tem 79 candidatos, muitos cabos e soldados. No estado do Rio de Janeiro, muitos são vereadores. Pelo país inteiro, temos outros deputados. Aqui nesta casa, 2 deputados cabos. Pelo país inteiro, muitos. Há aqueles que estão, inclusive, sonhando em concorrer ao governo do estado. No Espírito Santo, Cabo Camata, olha, quase chegou ao governo do estado. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna, até com um certo desabafo, para dizer aos policiais, militares e bombeiros: quando vocês ouvirem o nome do Paulo Ramos, não precisam fazer continência, mas que pelo menos conheçam a verdade e saibam valorizar. Muito obrigado.